Olá, amigo investidor, amiga investidora, eu sou Mário Goulart, o analista-chefe da Polyface Invest, e estamos aqui mais uma vez gravando o quarto episódio de uma série de podcasts sobre investimento imobiliário que vai ajudar você, investidor e investidora, a desmistificar aí uma série de questões, uma série de dúvidas que você tem sobre mercado imobiliário, como investir, como fazer esse investimento de uma forma mais segura e mais rentável. E para me ajudar nessa tarefa, eu estou aqui com o Marcos Purim, que é meu colega aqui, banker da Polyface Invest, um especialista também, nosso especialista em investimento imobiliário dentro da Polyface. E nós vamos receber hoje um convidado muito especial, um cara que conhece muita coisa desse assunto, e para isso eu estou recebendo aqui o Paulo Vitor Tambosi. Paulo Vitor, ele é sócio da MoveOn, que é uma das maiores empresas do Brasil de registro de marcas e patentes, e ele também é sócio do DPG, que é um escritório de advocacia que tem uma série de especialidades, mas tem uma atuação muito forte na prática do direito imobiliário, com foco todo especial na área preventiva, que ajuda exatamente a prever aí uma série de problemas que você pode ter na aquisição de um imóvel. Como vai, Paulo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Tudo bem, agradeço pelo convite do Mário, pelo convite do Marcos também. Espero que eu possa contribuir para ajudar a todos aí com algumas dicas importantes, justamente como a gente se prevenir, principalmente, de problemas futuros quando a gente fala de investimentos imobiliários. Muito bom, Paulo. E eu vou começar aqui pedindo para você meio que se apresentar, contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional até chegar aqui. Depois a gente vai entrar em perguntas mais, vamos dizer assim, técnicas, mas é legal para o público te conhecer um pouco da sua história, o que você fez, como é que você se especializou nessa área do direito imobiliário, mas conta a sua trajetória aí, sinta-se livre para falar. Perfeito. Bom, eu fiz a graduação, o mestrado, atualmente estou fazendo o doutorado em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Minha trajetória com a advocacia começou, na verdade, durante a graduação, com algumas experiências de estágio. Numa dessas experiências, eu tive um contato muito bacana justamente com essa parte do imobiliário, porque um dos advogados do meu escritório, ele trabalhou durante muito tempo num cartório de registro de imóveis. Então, ali já conseguimos pegar uma boa experiência nesse assunto e já tive os primeiros contatos com casos práticos que, para mim, foram bastante didáticos e que deram um estímulo de estudar essa área mais a fundo, realmente de pessoas que, infelizmente, fizeram investimentos ruins e experiências que eu posso dizer traumáticas mesmo perante o poder judiciário. Daí um dos assuntos que a gente vai falar, que é justamente Sim. um dos grandes problemas, né, de você apostar em resolver algum problema perante o poder judiciário por conta de vários fatores. Então, tive essa experiência como estagiário, mais próximo do final do curso, a gente estava mais ou menos aí na 8ª fase. O Inácio e o Henrique, que são meus sócios da MoveOn, eles já tinham fundado a empresa e me convidaram para ser sócio. Então, a partir desse momento, eu entrei como sócio da MoveOn, a gente trabalhando basicamente com registro de marcas aí, enquanto estávamos na graduação ainda, e foi uma empresa que felizmente deu muito certo, né? Muito por conta dos nossos valores que a gente leva para todas as empresas, principalmente de ética e de transparência. Então, esse mercado do registro de marcas tem alguns problemas, né, com algumas empresas que não são tão honestas, e a gente conseguiu crescer muito fazendo o que eu digo que é o básico, mas que às vezes no Brasil o básico não é feito. Então, com honestidade, com transparência, conseguimos nos tornar realmente uma das maiores empresas do país hoje. E logo depois que nós nos formamos, fundamos também o escritório de advocacia, o DPG Advogados, com base numa trajetória natural de conseguirmos atender também nossos clientes, que já eram clientes da MoveOn, também pessoas que a gente acabou conhecendo depois, com outras demandas do direito, que não apenas a matéria da propriedade intelectual. Querendo ou não, o assunto imobiliário ele vem muito à tona por conta da nossa experiência e porque é uma das áreas pessoais mesmo que é muito importante você ter um apoio de um advogado, porque geralmente os investimentos eles têm um valor muito alto. Então, é muito diferente você comprar um bem de consumo trivial.
quando a gente fala de um imóvel, sempre serão investimentos muito substanciais. Consequentemente, a gente tem grandes riscos, mas também boas possibilidades de retorno. Então, existe um grande estímulo para a gente, como advogado, é muito gratificante poder trabalhar com isso, porque a gente enxerga muito concretamente o papel do nosso trabalho como auxiliar de outros profissionais também, de especialistas em investimentos, e o advogado vai para muitas vezes passar essa visão um pouco mais racional de algum imóvel que possa ter algum problema que, a olho nu, digamos assim, a gente não consegue identificar. Perfeito. Mano, muito interessante isso aí. E eu vou começar aqui te perguntando, pedindo para você definir o que é essa área preventiva que vocês desenvolvem, que eu acho que a partir daí a gente consegue entender muito bem como é que funciona a atuação de vocês. Perfeito. De modo geral, a nossa atuação como advogado, ela sempre pode estar voltada para duas grandes vertentes, que é o direito preventivo e o direito litigioso. O direito litigioso é quando a gente já tem algum conflito instaurado, ou seja, as partes elas já estão, num bom português, brigando. E, geralmente, essas brigas acontecem perante o poder judiciário por meio de uma ação. Ocorre que isso tem diversos problemas e diversos contratempos. Um desses contratempos mais óbvios é a demora. Então, uma ação judicial, por conta de todas as garantias processuais que a gente tem, por conta da grande quantidade de processos que a gente tem, o Brasil é o país mais litigante do mundo, então há nenhum outro país no mundo onde existam tantas ações judiciais por pessoa como aqui. Então, a gente tem um poder judiciário abarrotado de demandas, isso acarreta perda de tempo, demora bastante, e talvez dois dos problemas que eu considero até os problemas principais, custo. As ações judiciais são caras, a gente precisa pagar taxas processuais, precisa pagar honorários de advogado que num litígio geralmente serão muito mais caros que nessa parte preventiva. E temos também o principal problema de todos, a imprevisibilidade, que a gente chama de uma insegurança jurídica. A partir do momento que você deixa para resolver algum problema perante um juiz, na verdade é como se você estivesse abdicando, estivesse abrindo mão de parte da sua liberdade, porque você não vai ter uma influência direta, você não vai conseguir garantir o resultado final daquela ação. Quem vai decidir aquela ação é um juiz, esse juiz está sujeito primeiramente a erros, e o principal de tudo, o direito é uma área que é muito subjetiva, então a gente não está diante de uma ciência exata. Consequentemente, algum juiz ele pode ter um determinado entendimento que outro juiz não tem sobre um assunto exatamente igual. Existem muitos exemplos disso, né, de contextos que são exatamente iguais, mas que levaram a decisões diferentes. Então, existe uma insegurança jurídica muito grande no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, e é muito perigoso você apostar algo tão importante como o seu patrimônio, um patrimônio num investimento de um imóvel, principalmente, que sempre vai ser um valor muito alto, na mão de um juiz. Consequentemente, essa parte preventiva, ela visa justamente o quê? Prevenir esses problemas e prevenir um litígio futuro, por meio de algumas estratégias. Uma das primeiras estratégias que tem é avaliar se vale a pena fazer aquele negócio ou não. Muitas vezes a melhor forma de prevenir algum problema é simplesmente não fechando um negócio que você pode pensar que é uma boa ideia, mas às vezes vale a pena dar um passo atrás e recuar, porque realmente é um negócio que vai ter muito risco. Ou então alternativas intermediárias, como por exemplo apostar num bom contrato. Muitas vezes até a gente pode estar diante de um negócio que tenha certo risco, mas colocando alguns instrumentos contratuais a gente consegue minimizar boa parte desse risco. Então o direito preventivo visa prevenir, visa evitar ou pelo menos minimizar a possibilidade de ocorrerem essas dores de cabeça futuras que muitas vezes vão se resolver sim perante o judiciário se a prevenção não for bem feita. E boa tarde, participando, agora vamos aos assuntos práticos. E Paulo, você inclusive nos orientou, né, em alguns momentos, mas 2 casos específicos foi vamos entrar nesses imóveis para os nossos investidores ou não? Ok, 12 páginas de diligência. Parecer, né? Um parecer completo, inclusive com questão ambiental e tal. Foi fundamental para a nossa escolha. Assim, ok, tinha alguns problemas e a construtora conseguiu resolver prontamente. E na outra que nós entramos, são várias, mas a outra que nós entramos, começamos a analisar e o Paulo falou assim, olha, isso aqui está com bastante problema. A empresa tinha sido criada há 4 meses e já não tinha negativa.
Então, já isso nos orienta. Então, foi em 2 momentos muito específicos, o Paulo nos orientou, disse, olha, esse aqui, ok, tem esses problemas aqui, mas resolvido, e esses daqui, olha, tem muito problema aqui, a gente foi verificar mais próximo, aí a gente desconsiderou aquela operação. Porque no mercado imobiliário, muita coisa é feita na confiança e no nome. Sim. Né? O Paulo disse uma frase que eu não esqueço, tira da barriga e leva para a cabeça. Né? Comprar imóvel não é por emoção, é por razão. Você está fazendo um negócio com um objetivo, ou você vai morar ou você vai investir. Né? Então, essa parte preventiva, para nós, naquele momento, foi fundamental para que a gente orientasse os nossos clientes. Né? Porque imagina a nossa responsabilidade. Só, olha, tem esse empreendimento aqui. Tá, mas o que você já checaram? Não, checamos, está aqui. Tem toda essa informação. E esse daqui? Não, esse aqui eu acho que não é legal, dá problema. Né? Então foi um exemplo que você nos ajudou bastante e isso foi fundamental para a escolha dos nossos investidores. Perfeito. Paulo, eu vou continuar um pouco essa pergunta. Você mencionou ali que o Brasil é campeão mundial em litigância, né? Ao que a gente pode atribuir, pelo menos dentro dessa área imobiliária, essa quantidade enorme de processos de litigância? Quais são os fatores que fazem com que a gente tenha essa quantidade de problemas? Olha, eu diria que são 3 fatores principais. O primeiro fator é um fator geral, que explica a grande litigância em termos gerais no Brasil, que é a nossa cultura mesmo. Então, o brasileiro, por algum motivo, ele não tem a cultura de fazer acordo. Geralmente, as pessoas preferem acionar o poder judiciário do que tentar resolver por elas mesmas. Isso não obstante diversos esforços que tenham sido feitos por parte do poder judiciário para mudar esse quadro. Então, existe essa questão generalizada que interfere também no segmento dos imóveis. Mas falando especificamente agora de demandas imobiliárias, outros 2 fatores que são importantes. Primeiro, a falta de conhecimento geral. Direito imobiliário é um assunto do direito que é complexo e é um assunto que não está na boca do povo, digamos assim, diferentemente de um direito do consumidor tradicional, onde percebemos que várias pessoas já têm noções básicas, né? Direito imobiliário não é assim, é uma área muito mais complexa. Então, o cidadão comum, a não ser que ele tenha estudado para aquilo, a não ser que seja um corretor de imóveis, um advogado, dificilmente ele vai entender todas as nuances que podem acontecer numa negociação dessas, na compra ou também na venda de um imóvel. Existem vários conceitos que no senso comum a gente fala muito e que tem um significado completamente diferente quando a gente olha para termos técnicos. Iremos falar deles mais para frente, mas com certeza essa parte da falta de conhecimento, do fato de na nossa educação fundamental a gente não ter noções básicas do direito em geral e muito menos do direito imobiliário contribui. Eu diria que o outro fator específico do segmento imobiliário, que infelizmente também temos sim, algumas construtoras, algumas incorporadoras que são despreparadas ou que pelo menos passam por contratempos que levam a dificuldades na entrega de um empreendimento. Isso acontece bastante. Boa parte das ações imobiliárias envolvem compra e venda de imóvel na planta que não é entregue. Isso muito por conta de amadorismo dos empresários que estão por trás desses empreendimentos. Então, aí já fica a dica, né, de sempre investir com construtoras e com incorporadoras sérias. Também, querendo ou não, fatores econômicos que, de fato, podem, às vezes, impactar. Por mais que o empresário tenha se planejado, empreender com construção civil sempre tem seus riscos e, muitas vezes, esses fatores imprevisíveis afetam as entregas também. Então, creio que os principais fatores são esses. Perfeito. Eu vejo também uma série de questões ligadas aí, talvez. O Brasil tem uma cultura grande de responsabilidades solidárias, né? Então, muitas vezes, você acaba tendo ali o proprietário de um imóvel tem uma responsabilidade solidária que talvez no direito consuetudinário não fosse existir, e que acaba impactando, por exemplo, o seu patrimônio pessoal, que tem eventualmente um imóvel. De repente você vai olhar lá
e ele tem uma responsabilidade solidária de um negócio que aconteceu, sabe lá Deus quando no passado, mas que ele é responsável e isso pode acarretar um risco. Procede? Procede. Realmente, a lógica do direito imobiliário, por ser tecnicamente o que a gente chama de um direito real, ela segue uma lógica diferente dos direitos pessoais. Então, nos direitos reais, as obrigações, elas não aderem à pessoa, elas não são da pessoa, elas são vinculadas ao bem, são vinculadas ao imóvel em si. Isso faz com que, às vezes, seja possível responsabilizar toda uma cadeia de proprietários, por exemplo, porque pouco importa, muitas vezes, se aquele proprietário especificamente ele praticou alguma conduta ou não. Esse tipo de obrigação não é uma obrigação pessoal. Essa obrigação ela vai justamente aderir ao imóvel. Então, a partir do momento que ele compra, muitas vezes ele vai sim ser responsabilizado por situações que os proprietários antecessores causaram. Temos também, né, situações, por exemplo, a famosa permuta por área construída, quando temos um proprietário que cede o terreno para uma construtora, para uma incorporadora fazer ali um empreendimento. Eventualmente, essa construtora não consegue entregar ou entrega com alguma falha, enfim. Existe uma grande polêmica, sim, sobre a possibilidade ou não desse proprietário, que a gente chama de terreneiro, ser responsabilizado junto com a construtora ou não. Isso por conta de uma lógica que a gente tem do Código de Defesa do Consumidor. Então, novamente, o proprietário ele não fez nenhuma conduta por ele mesmo, se a gente for pensar. No máximo, talvez tenha feito um contrato com alguma construtora que não era tão especializada, mas ele não construiu, ele não causou a falha na entrega, mas ainda assim existe o risco de ele ser responsabilizado por conta da cadeia de fornecedores. De algo que ele efetivamente não fez, mas ele acaba se tornando, por uma peculiaridade da lei, um responsável solidário, né? Ou seja, nosso amiga investidora aí vai acompanhando, vendo que existe uma série de riscos muito ocultos e que acabam tornando muito importante a consulta a um especialista da área antes de fazer um investimento imobiliário. Veja você, por exemplo, você tem um terreno, vai ceder esse terreno como permuta para uma construtora, vai fazer um prédio lá, vai ficar com 3 apartamentos depois. Se acontecer alguma coisa de errado com essa obra, você ainda corre o risco de ter que responder com o seu patrimônio aí por conta de algo que você não fez, você não tem responsabilidade, mas existe uma responsabilidade solidária. Então é fundamental, isso reforça aqui a importância de se consultar um especialista em direito imobiliário, em direito de prevenção. Paulo, já que a gente está falando aí desses riscos, qual é o erro que quase todo investidor iniciante comete na compra de imóveis? Bom, vai muito na linha do que já vem sendo comentado nos outros episódios. A gente precisa evitar investimentos com base na emoção, principalmente. Diante de a situação de uma negociação imobiliária, a gente tem 2 riscos que afetam o emocional, talvez de maneira mais latente do que outras espécies de investimentos. Primeiro aspecto emocional, se você estiver investindo num imóvel que vai ser seu imóvel próprio, querendo ou não, existe um desejo por parte da maior parte das pessoas de sim ter um imóvel que seja dela, de sair de um aluguel, por exemplo. Isso mexe muito com o nosso emocional e pode afetar a tomada de uma decisão mais racional. Segundo ponto, diria eu que de novo, essa falta de conhecimento que eu já havia comentado antes, né? Então, a falta de conhecimento ela também prejudica a nossa racionalidade. Muitas vezes existe, durante o processo de negociação, estímulos que o vendedor vai fazer para estimular a fechar o negócio muito rapidamente, prometendo, por exemplo, que esse investimento é um investimento muito bom. Então, surge toda aquela questão de uma perspectiva de ganho rápido, a gente sabe que é algo perigoso, com essa falta de conhecimento que as pessoas têm sobre o assunto. Então, vai se criando um ambiente de, às vezes, muita confiança no vendedor ou no comprador, a depender de qual lado você está, junto com essa perspectiva de um ganho fácil, de um ganho de valores elevados. Isso prejudica justamente que a pessoa faça uma análise mais racional e fale com alguém que realmente é o especialista. As pessoas às vezes acham que vou consultar um advogado, vou consultar uma empresa especializada em investimentos, vou perder muito tempo. Isso não é verdade. Esses pareceres, né, due diligence, dessas análises imobiliárias mais aprofundadas, a gente consegue fazer em até um dia. Claro que é um dia de
bastante trabalho, mas é possível fazer. Então, não é o tipo de situação que vai prejudicar um investimento. Você não vai perder o time por conta de refletir um pouco, até porque isso já é até esperado. A gente não espera que vai fechar uma negociação imobiliária com a mesma facilidade, com a mesma rapidez que se fecha uma compra de um artigo de bem de consumo trivial. Então, eu acredito que esses são alguns pontos muito importantes. Paulo, nós observamos nos nossos clientes que eles são muito pressionados em relação a prazos de fechamento. Só essa proposta vale até amanhã, e se você não fechar até amanhã, né, você vai perder o negócio. Existe muito estímulo nesse sentido. A nossa orientação com os nossos clientes sempre faça a sua negociação no seu tempo, nunca no tempo do outro. Né? E aí a gente já mencionou a questão da diligência que foi feita, mas principalmente a questão, Paulo, que você orienta deixa eu checar essa informação um pouco mais. Né? Não acreditar em tudo que se ouve, né? Levar em consideração sim, mas acreditar não. Né? E o aspecto que eu gostei, quando a gente fez o trabalho com vocês, é a seriedade e a rapidez do trabalho. Né? Nós achávamos que esse trabalho ia demorar muito tempo. Nosso caso, em poucos dias úteis, estava pronto e a gente conseguiu um parecer muito, muito interessante. E aí, Mário, vem aquela questão que a gente fala do mercado, que a gente conhecer os mercados. Como é que nós nos diferenciamos das outras operações imobiliárias? Nós fomos um dos primeiros escritórios a chegar assim e dizer, olha, nós vamos fazer diligência em cima de vocês, nas construtoras. E as construtoras disseram assim, cara, ninguém pede isso pra gente. Ninguém pediu isso pra gente até agora. Porque a gente vem do mercado financeiro. No mercado financeiro, os clientes, quando vão investir, eles vão dizer o seguinte, ok, qual é a segurança que eu tenho? Qual é o limite de risco? E aí a gente checa. Exatamente. Quando a gente traz isso para o mercado imobiliário, as construtoras dizem assim, opa, mas isso aí foi diferente. E aí que nós analisamos, olha, realmente isso aqui agora vai ser o nosso padrão. O nosso padrão ok, a diligência será feita. Isso acaba sendo um diferencial, porque você evita uma série de riscos desnecessários, né? Como a gente estava falando, um terreno pode ter uma série de implicações ali que trazem risco risco ao comprador. Então você mencionou lá do começo da sua carreira, você foi se interessar por isso porque você estagiou com um cara que tinha trabalhado muito em cartório imobiliário, né? Então você tem que uma avaliação de um terreno, ela requer, entre outras coisas, uma avaliação profunda dentro de cartório para ver se existe algum risco ali. Eu lembro de até uma vez que eu fui comprar um apartamento, tinha que olhar eu fui perguntar para um especialista, ele falou, não, a gente olha a vintenária, né, a certidão de quem foram os proprietários do apartamento e do terreno sobre o qual foi construído o prédio 20 anos para trás. Talvez até seja necessário mais tempo. Não é? Como é que funciona isso aí? Perfeito. Vou falar, na verdade, do due diligence como um todo, quais são os aspectos que a gente analisa. Eles ficam centrados em dois grandes focos. O primeiro foco é no imóvel, no terreno em si, e o outro foco é nas pessoas, né? Sejam pessoas físicas ou nas pessoas jurídicas envolvidas. Nesse foco de pessoas, então, a gente fala da construtora, fala da incorporadora, fala também da pessoa dos proprietários. Mas falando, primeiramente, agora mais a fundo sobre o terreno em si. O direito brasileiro, assim como vários outros países, ele trabalha com uma lógica muito formal, digamos assim, que exige certas burocracias quando a gente fala de um imóvel. Por que isso? Porque a lei, o nosso Código Civil, presume que os imóveis eles têm valores muito altos. Então, é muito mais, existem formalidades que você precisa cumprir para se tornar proprietário de um imóvel que você não precisa cumprir para se tornar proprietário de um celular, por exemplo. Basicamente, não existe formalidade nenhuma. Você pagando e recebendo ele, você já se torna dono. Com o imóvel não é assim. Então, como que as pessoas precisam fazer? O que a lei diz que precisa ser feito para você se tornar proprietário de um imóvel? Resumidamente, o seu nome precisa constar como proprietário na matrícula daquele imóvel.
que já é um dos pontos mais importantes da nossa conversa, um dos maiores defeitos, das maiores dificuldades de compreensão que eu percebo no senso comum, justamente o que significa matrícula. Então, existe no senso comum uma confusão muito grande entre os conceitos de matrícula e de escritura pública. Inclusive, várias imobiliárias repetem esse erro. Você percebe em vários anúncios ali a imobiliária dizendo, não, imóvel com escritura pública. Imóvel, valor tal, regularizado com escritura pública. A escritura pública, por si só, ela não nos vale de muita coisa para determinar a propriedade. Justamente porque o que importa para a gente se tornar proprietário é a matrícula. Então, o que justamente seria essa matrícula? Matrícula é como se fosse a certidão de nascimento de um imóvel. É um documento que fica nos cartórios de registro de imóveis. Então, existem várias comarcas, vários cartórios. Esses cartórios eles vão ter uma determinada competência territorial e ali ficarão as matrículas. Então, essa é a certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento ela vai nos contar toda a história daquele imóvel, desde o momento em que a matrícula foi criada até todos os proprietários que passaram por ela e todas as outras situações que podem ter acontecido durante a vida, digamos assim, daquele imóvel. Por exemplo, uma hipoteca. Quer dizer que em algum momento algum proprietário ofereceu aquele imóvel como garantia para o pagamento de uma dívida. Isso é uma das coisas que representa um risco, por exemplo, se a gente estivesse diante de uma negociação. Então, matrícula é muito importante, porque é impossível você se tornar proprietário de um imóvel que não tenha matrícula. Você pode se tornar, no máximo, possuidor. Já vou explicar o que isso significa. Mas o único jeito que tem, então, de você se tornar proprietário é de um imóvel que tenha matrícula. E a partir do momento que você se torna proprietário, é que existe a segurança jurídica máxima quando a gente fala de imóveis. Então, somente o proprietário ele tem todos os direitos que o proprietário tem de acordo com o Código Civil. Então, direito de usar, direito de negociar, direito de alugar, direito de se opor contra terceiros que estejam prejudicando aquele direito de propriedade. Tá? E nesse ponto, é importante explicar para a audiência que o rito do registro de imóveis ele tem que ser seguido e tem algumas práticas. Normalmente, vou fazer um contrato de gaveta, né? Explica um pouco como funciona os registros, né? Porque o registro, na verdade, ele é feito em 2 etapas, né? Ele é feito uma parte e depois é feito o registro de imóvel propriamente dito. Explica essa transação, como funciona, que eu acho que isso é importante. Fundamental. Né? Fundamental. Como funciona a questão. Ok, você está vendendo um imóvel para mim. Quais são os passos? Quais são os passos que eu devo seguir sobre o aspecto de registro? Não, perfeito. Então, a matrícula, como eu falei, é a certidão de nascimento do imóvel, né? Você só pode se tornar proprietário de um imóvel que tenha matrícula. E como que eu faço para me tornar proprietário de um imóvel que hoje já é de outra pessoa, que ele já tem algum outro proprietário? Eu preciso registrar um título translativo, que a gente chama, nessa matrícula. Existem algumas espécies de títulos translativos. Quando a gente está diante de uma negociação, geralmente esse título vai ser a escritura pública de compra e venda daquele imóvel. Então, a escritura pública é um documento formal também, mas que é feito perante uma outra espécie de cartório, que vai ser um tabelionato de notas. Né? Então, é uma outra espécie de cartório, você vai lá perante o tabelião, vai lá comprador e vendedor, e é feito como se fosse um contrato, literalmente, mas ele é escrito e é lido pelo tabelião na presença das pessoas. A partir do momento que você tem essa escritura pública em mãos, aí sim, você leva a escritura lá para o cartório de registro de imóveis, registra lá. Se for uma escritura pública de compra e venda, quer dizer que o comprador vendeu para alguém e eu que comprei passo então a me tornar proprietário. Outro título translativo que tem, por exemplo, é um formal de partilha, quando a gente fala de um inventário daí. Então, seria uma transmissão que ocorre não por um negócio entre pessoas vivas, mas sim porque alguém faleceu. Então, isso é super importante. Então, aqui a gente já percebe aquela questão que eu comentei antes. A escritura pública, perceba, ela não faz com que você se torne proprietário por si só. Eu preciso levar essa escritura para o registro de imóveis, inclusive dá muito problema de pessoas que não fazem isso. Porque a matrícula é um documento que serve para ser público. Então, sempre que eu quiser saber sobre um imóvel, o primeiro lugar que eu tenho que consultar é a matrícula. Ela que tem a presunção
de validade, presunção do que a gente fala, de eficácia perante terceiros. Então, só aquilo que está na matrícula vão ser situações que vão afetar, às vezes, outras pessoas que não são o proprietário, que não são as pessoas envolvidas naquela negociação. Então, muitas vezes as pessoas fazem o quê? Elas têm a escritura pública de compra e venda, não levam para matrícula, não levam para registro. Como tem esse gap, essa passagem de tempo, podem acontecer várias coisas nesse ínterim. Por exemplo, o antigo proprietário, que é a pessoa que vendeu para você, nesse meio tempo ele pode contrair uma dívida. E o credor, ele não vai saber que o imóvel foi vendido para você, porque essa informação não consta na matrícula ainda. Então, o credor, ele vai fazer o quê? Vai penhorar, vai bloquear aquele imóvel que, na verdade, é seu. Só que o credor não tem como saber, porque você não teve a diligência, não teve o cuidado de levar lá para matrícula. Então, são esses alguns exemplos. Ou até um episódio de um falecimento. Exatamente. Pode entrar no inventário, né? Exato. Pepino maior ainda. Então, Paulo, seria basicamente assim, ok, posso até fazer um contrato de compra e venda, mas o passo seguinte é ir num tabelionato, fazer esse contrato, essa forma, né, no tabelionato, saiu do tabelionato, já faz o registro de imóveis. Seriam esses 3 passos básicos. Somente depois do registro de imóvel no seu nome é que a propriedade é transferida para você. Exatamente. E aí, daí para frente, ele é meu, sobre a minha responsabilidade. Exatamente. Eu acho interessante a gente comentar um pouco, né, justamente sobre o contrato de gaveta. Isso. A expressão popular, que na verdade é o famoso compromisso de compra e venda, ou a promessa de compra e venda. O que seria isso? É quase como se fosse um pré-contrato. Né? Então, é como se fosse uma pré-escritura pública de compra e venda, que é um contrato que é totalmente particular, o comprador e o vendedor fazem entre eles, um contrato privado mesmo, ninguém fica sabendo. E não é que esteja errado fazer isso, muito pelo contrário, é uma prática bastante comum, só que as pessoas precisam entender qual que é o risco envolvido e quais são realmente os poderes que esse contrato de gaveta dá. Então, a gente já sabe que ele não serve para você se tornar proprietário por si só. Mas é um instrumento que é muito utilizado porque, geralmente, como os imóveis são bens que têm valor muito alto, dificilmente a gente vai ter uma compra e venda por valor à vista. Então, geralmente são pagas, inclusive, várias parcelas. Como é um pagamento parcelado, o proprietário, o vendedor, provavelmente ele não vai se sentir confortável de já lavrar a escritura pública nesse primeiro momento, porque ele vai pensar o quê? Poxa, o comprador ele pode dar uma entrada de 30%, eu vou lá, faço a escritura pública, ele registra no nome dele, depois ele não me paga mais. Para mim isso é muito ruim. Claro que existe a possibilidade de eu rescindir, né, colocar ali uma cláusula resolutiva nessa escritura pública de compra e venda, mas é uma dor de cabeça, que ele vai precisar acionar o poder judiciário depois para reverter. Então, o vendedor, ele vai geralmente preferir fazer primeiro uma promessa de compra e venda, que ele vai dizer o quê nesse contrato de gaveta? Olha, a gente combinou aqui o valor X, vai ser pago uma entrada e mais parcelas de tantas vezes, somente depois que você pagar essa última parcela, aí sim a gente vai lá no tabelionato de notas para fazer a escritura pública de compra e venda. E tudo bem, isso não é algo ilegal, é uma prática super comum, mas o comprador, ele precisa saber que ele está nessa posição de vulnerabilidade. Então, o erro básico, mas que eu já vi muito nessas promessas de compra e venda, é só ter obrigações para a pessoa que está comprando. Então, vai ter ali várias obrigações de pagar, vai ter multa se ele não pagar, e o vendedor ele fica geralmente nesses contratos sem obrigação nenhuma. Isso é um grande perigo, porque uma das obrigações mais fundamentais que tem por parte do vendedor é ele comparecer, ele tomar todas as medidas necessárias do lado dele para viabilizar a lavratura da escritura pública de compra e venda depois. Senão eu que comprei, que muitas vezes paguei tudo, não vou conseguir transferir a propriedade para o meu nome. Então, inclusive, é muito importante que seja previsto expressamente no contrato de compra e venda, no contrato de gaveta, se você for fazer, uma multa para esse vendedor. Então, dizer, olha, eu vou pagar aqui, minha última parcela vai ser no dia X, depois do dia X você tem um prazo de 5 dias úteis para a gente ir lá no tabelionato de notas, fazer a lavratura da escritura pública, senão vai ter uma multa de 10%, por exemplo, em cima de tudo que eu já paguei. Então, o vendedor ele precisa ter esse estímulo também para cumprir a parte dele, porque estamos diante de um negócio
bilateral, então existe obrigação de um lado, mas do outro também. E às vezes pode resultar extremamente, parece que é sempre lesivo ao comprador e nunca ao vendedor. Exatamente. Né? E Paulo, uma questão sobre esses contratos, né? Hoje já existe a regularização mais rápida, a formalização mais rápida, porque várias pessoas estão se conscientizando. Mas antes era aquele conceito, não, eu vou transferir o contrato para não pagar os impostos de registro, e ia transferindo. E aí no meio do caminho ocorria, por exemplo, o falecimento lá do original. E aí você tinha que regularizar várias partes, e aí isso começou. Então, assim, o pessoal se utilizava da transferência do contrato para não oficializar. Né? Então, é o que eu sempre pergunto: você quer pagar 5% ou você quer perder 95%? Sim, exatamente. Né? Do 100%, o que é melhor? Pagar 5% e garantir o 95%? Né? Que aproximadamente é 5, 6% o custo de transferência, né? Por conta dessa questão. Mas é justamente, né? A gente chega a conclusão aqui para todo mundo, e o vulgo de que o investimento em imóveis é o investimento mais seguro que existe. E a gente está vendo aqui na prática que não é exatamente assim. Que outros riscos aí você apontaria, além dos que a gente já falou, que podem envolver o investimento em imóveis? A gente comentou muito sobre a questão de matrícula mesmo, de a gente analisar como é que está aquela situação do imóvel, principalmente se tem ou se não tem matrícula, isso tem que ficar muito claro. Então, vão ter determinados imóveis que eles realmente não vão ter matrícula simplesmente porque nunca foi feito, ou porque aquela matrícula nunca foi individualizada. Isso é muito comum quando você vai comprar um terreno ali que você sabe que faz parte de um imóvel maior, mas você vai pedir para o vendedor a matrícula daquele terreno, você vê que a área não bate. Por que a área não bate? Porque ele não individualizou aquela matrícula que eu estou comprando. Isso tem que ser feito geralmente por meio de um desmembramento, que é quando você pega um imóvel maior, um imóvel mãe, e cria vários imóveis filhos a partir dele. Então, olhar a matrícula é sempre muito importante, providência número 1 que todo mundo precisa tomar. Mas outros aspectos que a gente analisa e que são riscos também. Se eu estou comprando um imóvel na planta, aspecto fundamental, preciso fazer uma boa pesquisa do histórico daquela incorporadora e daquela construtora. Se aquela construtora, se aquela incorporadora já tem um histórico de ações judiciais anteriores por não ter entregado algum empreendimento, é um sinal de atenção, é um sinal vermelho bastante grande. Se aquela não é nem amarelo, é vermelho, né? Exatamente, porque provavelmente isso vai acontecer comigo também, até porque a partir do momento que ela não entrega algum empreendimento, ela vai sofrer ações judiciais de elevado número, ela pode inclusive enfrentar daí um problema de insolvência, ela pode não ter mais dinheiro para conseguir investir naquele empreendimento que seria o meu. Então, além de ações judiciais, o que é interessante pesquisar? Certidões negativas de débito, principalmente débitos tributários e débitos trabalhistas. Por quê? É muito fácil desses débitos contaminarem outras empresas de um mesmo grupo. Então, às vezes, eu tenho uma construtora que ela tem vários CNPJs ali, por exemplo, mas tem uma matriz, pode ser que aquela matriz esteja com uma dívida trabalhista. Para chegar em todas as filiais, digamos assim, é muito rápido. Inclusive, até para chegar na pessoa física dos sócios mesmo. E não prescreve. Dívida trabalhista não prescreve, né? Então, é uma situação complicada. Até prescreve, mas dificilmente ela vai prescrever, que é tão difícil disso acontecer. Então, é muito fácil você conseguir fazer atos de constrição patrimonial, ali, de bloqueio de bens, que a gente fala, que se consegue postergar isso por um longo período. Mas, enfim, dívidas trabalhistas é algo muito perigoso. Então, a situação de estabilidade financeira, tanto da construtora e da incorporadora, principalmente se eu estou diante de uma compra e venda de imóvel na planta, ou se eu estou diante de uma compra e venda mais direta, é interessante eu investigar como é que está a situação do proprietário vendedor. Principalmente se for um caso em que eu não vou pegar a escritura pública de compra e venda num curto prazo. Então, volta aquele meu exemplo. Fiz um contrato de gaveta em que eu vou parcelar em 20 vezes e só depois da 20ª parcela ele vai passar a escritura pública para mim. Nesse meio tempo, esse proprietário pode ter problemas com dívida e pode ter o bem que eu ia comprar penhorado. Então, se ele já está com problemas de dívidas, nesse momento que eu estou negociando com ele, é um sinal de atenção muito relevante, que provavelmente nesses 2 anos do meu exemplo, ele vai acabar tendo aquele imóvel penhorado.
que as pessoas adoram penhorar imóveis por motivos óbvios, né? Vale muito, é muito fácil de você vender também. Outro aspecto que às vezes as pessoas não se dão conta também, se estou comprando um terreno, eu preciso investigar qual que é o potencial construtivo daquele terreno. Então, existem, por vezes, implicações ambientais que podem até mesmo inviabilizar que eu faça qualquer tipo de alteração naquele terreno. Então, muitas vezes, o proprietário vai estar me vendendo um terreno com base no valor de mercado de um bairro, mas pode acontecer de justamente o meu terreno, ele fazer parte de uma APP que outros terrenos daquele bairro não fazem. Aí o meu terreno ele vai ter um potencial construtivo muitas vezes zero ou próximo de zero, consequentemente o valor de mercado dele deveria ser muito menor. Então não tem problema de você comprar um imóvel que tem alguma restrição ambiental, mas você precisa saber o que exatamente você vai poder fazer lá. Se você planeja construir e compra um imóvel que tem uma APP, por exemplo, você tem que saber que não vai poder construir, né, diante das margens ali de APP, restrições de plano diretor também. Às vezes, não vou conseguir fazer um prédio de 10 andares a depender do bairro ou da cidade onde eu estiver comprando. Tudo isso influencia no preço. Então, de novo, não são situações que tornam uma negociação ilegal, mas você precisa saber como investidor se é uma boa colocar dinheiro naquele imóvel ali ou se de repente não vale a pena investir aquele mesmo dinheiro num outro. Se o risco compensa. Exatamente. Deixa eu, agora, como disse, perguntas que nós ouvimos. Ok, então a primeira questão é: eu faço um contrato de pagamento parcelado do imóvel. Existe alguma forma de oficializar isso lá na matrícula do imóvel? Por exemplo, você está vendendo parcelado para que eu faça os pagamentos. Existe alguma coisa? Posso fazer alguma anotação em cima desse imóvel? Olha, comprei, aqui está o contrato. Existe essa possibilidade? Perfeito, é uma ótima pergunta, Marcos. Existe sim, e é muito importante que seja feito. Então, existe a possibilidade de você averbar. Então, veja que a gente não fala de registro, fala de averbação, uma pequena diferença técnica, mas existe a possibilidade de averbar um contrato de gaveta, uma promessa de compra e venda na matrícula. Por que isso é interessante que seja feito? Essa providência não vai me tornar proprietário nesse primeiro momento. Então, relembrando, eu só me torno proprietário se eu tiver realmente o título translativo, que necessariamente vai ser a escritura pública de compra e venda. Então, essa averbação da promessa de compra e venda não me torna proprietário. Mas isso vai constar lá na matrícula, para que outras pessoas saibam. Então, é toda aquela ideia da matrícula de ser um documento público e de ser algo que vai ter validade perante terceiros. E aqui é o principal exemplo prático que a gente tem justamente do que significa essa validade perante terceiros. A partir do momento que eu tenho lá a promessa de compra e venda averbada, se presume que todo mundo sabe que aquele imóvel já foi negociado, por mais que ele ainda não tenha sido transferido. Então, existe uma promessa de compra e venda já assinado. Isso impede, por exemplo, que aquele proprietário venda o imóvel para uma outra pessoa. Parece uma coisa impossível, né? Mas a gente já tem vários casos de estelionatários mesmo que venderam o mesmo imóvel para várias pessoas diferentes, justamente porque não se tinha nenhuma providência por parte dessas pessoas de consultar uma matrícula. Então, aí vem a importância dessa questão do conhecimento jurídico. Exatamente. Fiz um contrato, passo o seguinte, então mesmo pagando parcelado, vou fazer a averbação aqui para garantir o meu. Exatamente. E derivando uma pergunta, já te passo a palavra, Mário, já te passo a palavra. Os nossos investidores normalmente são de outras cidades que investem longe do olhar geográfico. Né? Então, por exemplo, tem clientes do Alto Vale que vão comprar aqui, vão comprar em São Paulo e tal. E uma das coisas que a gente observa que não é feito é, checagem ambiental. Né? Só acredita, eu vou comprar na região do Campeche. Puxa, bonito. Aí você vai ver, você não pode construir nada. Uma outra questão que se observa é a questão de inundação e enchentes. No estudo que você fez para o nosso caso, lá tinha, a cota é aqui. Então isso ficava longe de inundação, né? Principalmente porque tem regiões que dá muita chuva, fica alagado, as ruas principais ficam alagadas. Né? Então, assim, observa-se que não é feito uma verificação de eventos climáticos, enchentes. Né? Outra questão, a ambiental também já comentei. Teria alguns outros aspectos que a gente poderia olhar
Imagina um investidor de longe. Uhum. Né? Imagina um investidor de Lages querendo vir para Florianópolis. Como é que ele pode saber se uma região de João Paulo, Rio Tavares, Campeche está livre desses problemas? Tem como nós verificarmos isso? Sim, não, é possível fazer isso de forma totalmente online, pelo menos no caso de Florianópolis, a gente já tem tudo isso muito mapeado pela própria prefeitura, então existe ali o sistema que a gente usa, né, o geoportal, um sistema de georreferenciamento, que a gente tem um mapa basicamente interativo, dá para acessar online. Ali a gente consegue inserir esses filtros ou essas camadas. Então, eu consigo ver ali, olha, essa região aqui, eu consigo colocar ali um filtro de implicações ambientais. Vai me dizer onde que tem um curso d'água, vai me dizer onde que tem uma vegetação de restinga, uma área de duna, vai me dizer qual é a cota de inundação, por exemplo. Então, essas facilidades tecnológicas, pelo menos no caso de Florianópolis, que já tem isso muito bem estruturado, talvez outras cidades mais do interior não tenham, mas no caso de Florianópolis sim, então já tem um plano diretor organizado e já tem tudo isso muito bem identificado. Então são aspectos que sim precisam ser analisados. Claro que o ideal é sempre contar com algum especialista, né? Então a pessoa ela pode até tentar fazer por conta própria, mas não é tão fácil assim. E fazer justamente essas consultas de aspectos mais abrangentes que acredito que fogem bastante do óbvio, né? Como o Marcos falou, muitas vezes uma pessoa de fora ela vai muito mais com base no nome do bairro, né? Uma pessoa do interior vai ver onde tem praia, por exemplo, mas praia é justamente aquilo que o Marcos falou, por mais que geralmente sejam regiões muito valorizadas, elas têm geralmente um risco ambiental maior também. Sem então, dúvida. Toda a questão de vegetação, restinga, duna, APPs também. Eu vou para um outro risco, que é o risco geotécnico. Uhum. Muitas vezes você tem ali um solo mole que acaba... Talvez você consiga construir uma casa térrea, mas alguma coisa mais complexa que aquilo, um edifício, vamos dizer, um edifício de pequeno porte, já necessite de uma intervenção de fundações muito mais complexa do que seria do que seria desejável. E isso acaba tornando o investimento mais complicado ou, eventualmente, até inviável. Paulo, ainda você falou duas palavras que também não é observado. Plano diretor. E aí, se você puder, eu gostaria que você esclarecesse para a nossa audiência se o plano diretor ele é nacional, ele é estadual, se ele é municipal, quais as implicações, e se você pudesse explicar um pouco como funciona para essa tomada de decisão. Perfeito. Não, o plano diretor é uma lei municipal sempre, né? Inclusive, só que ela tem, obviamente, alguns filtros e algumas restrições que são, que são provenientes de leis federais. Então, o município ele não tem uma liberdade total num plano diretor, mas existem sim diversos aspectos que o município tem plena liberdade para legislar. Então, basicamente, é uma lei que vai orientar todos os aspectos urbanísticos de uma cidade, quando a gente fala de investimentos imobiliários, situações que são muito importantes. O tamanho mínimo de um terreno. Então, os bairros eles podem ter limitações diferentes nesse sentido. Então, posso ter um bairro que o módulo mínimo urbano, que a gente fala, né, o tamanho mínimo de um terreno urbano é 225 metros quadrados, por exemplo. Posso ter um bairro que o limite vai ser 300. Porque que isso é importante. Por exemplo, se eu estou comprando um terreno e vou fazer, talvez junto com algum parente meu, por exemplo. Então, a gente vai comprar esse terreno junto ali, como eu já vi isso na prática, até por isso que eu trago esse exemplo. Então, vamos comprar esse terreno, eu vou fazer minha casa de um lado e tu faz a tua casa do outro. Depois a gente divide isso. Muitas vezes não vai ter como fazer isso, porque talvez eu não vou conseguir dividir aquele terreno maior em dois terrenos menores, que essas duas parcelas... atinge a fração mínima. Exatamente. Então, é um grande risco. Eu vou ficar com um problema, que pode ser que eu queira vender a minha parte e eu não consigo. Então, isso é o que a gente chama de um condomínio, literalmente, né? Não é aquele condomínio edilício, que é quando a gente tem um prédio ali, mas é um condomínio imobiliário, que é quando tenho uma pessoa, né, mais de uma pessoa, como proprietária de um mesmo imóvel que não tenha como dividir. Então, isso é um grande problema. Isso a gente consegue descobrir como por meio do plano diretor,
Então, lá vai estar dizendo, olha, no bairro tal ou na região tal, o módulo mínimo urbano é de 300 metros quadrados, por exemplo. Então, isso é uma coisa importante. Se eu tenho planos de subdividir, de parcelar aquele terreno depois e criar várias matrículas, mais de uma matrícula a partir disso. Outro aspecto muito importante é com relação aos edifícios. Então, existem muitas vezes restrições do número máximo de andares que um edifício pode ter. Isso, obviamente, impacta bastante num investimento também. Florianópolis é um exemplo muito claro aqui. Então, a gente tem alguns bairros, né? Por exemplo, o centro tem uma possibilidade maior de andares do que no Campeche, do que no sul da ilha como um todo. Então, são alguns aspectos, assim, quando a gente fala, claro que o plano diretor ele tem muitas outras coisas, mas diria que os aspectos principais são esses, né? Perfeito. Então, no fim das contas, a gente olha aqui, é uma quantidade de riscos enorme que o investidor imobiliário está sujeito e que muitas vezes ele não olha. Se a gente fosse colocar assim de uma forma mais prática, quase um vademecum, qual seria a ordem dos elementos que o investidor precisa olhar, mais ou menos, não sendo exaustivo, mas de uma forma sistematizada aí? Perfeito. Bom, tentando ilustrar isso de maneira bem didática, vamos supor que eu seja um comprador e o Marcos seja o vendedor. Eu, como comprador, a primeira coisa que eu pediria para o Marcos é o que? Olha, me passa o número da matrícula do imóvel que tu estás vendendo. Então, matrícula, se ele falar que não tem matrícula, já é um sinal laranja, assim. Já acendeu aí um... Eu não diria que é um sinal vermelho, porque não tem problema, né, de você negociar um imóvel que não tem matrícula, mas eu já tenho que saber que eu nunca vou me tornar proprietário enquanto ele não tiver matrícula ainda. Então, em algum momento, eu vou ter que tomar alguma providência, ou vou ter que fazer uma uso capião, ou vou ter que ir atrás de fazer um parcelamento do solo, se ele for uma parte de um imóvel maior que tenha matrícula, para que eu consiga me tornar proprietário. Obviamente, isso impacta no preço. Então, eu posso comprar um imóvel que eu só vou ter posse, mas ele vai valer muito menos do que o imóvel que tem a matrícula. Então, eu tenho que saber disso para conseguir negociar. Então, pediria para o Marcos me passar o número da matrícula num primeiro momento. Depois, eu pediria para ele realmente o CPF dele. Então, com base no CPF do Marcos, eu vou conseguir averiguar se ele tem, por exemplo, alguma restrição que possa impactar na possibilidade de essa propriedade realmente estar livre. Então, tem que ver, olha, tem risco de daqui a pouco esse terreno ser penhorado antes de passar para o meu nome aqui, então eu preciso fazer uma boa investigação em torno da pessoa dele. Então, de novo, o eixo de uma análise da matrícula, né, do terreno ali no nosso exemplo, uma análise da pessoa também. A partir da matrícula, eu vou conseguir ter informações também mais precisas sobre localização, por mais que isso seja mais fácil, né? Mas com base na localização eu consigo analisar também esses outros aspectos voltados para o plano diretor também. Então, essas informações elas não vão estar na matrícula diretamente, mas eu tendo a localização consigo ver. Tem alguma APP naquele terreno ali? Tem alguma restrição em termos de potencial construtivo, né? Se eu quero construir uma casa lá, se eu quero construir um prédio depois, preciso saber disso também. Então, no aspecto pessoal, a gente vai analisar muito como é que está a solvência daquela pessoa, se ela pode ter dívidas no nome, ou se tem alguma outra implicação, né? Pensa que nessa pesquisa, por exemplo, eu encontro justamente uma ação judicial envolvendo aquele mesmo imóvel. Isso aconteceu já, é um sinal vermelho daí. Então, talvez já tenha alguma pessoa que já tenha comprado aquele imóvel antes de mim. Então, acho que, resumidamente, seria isso, né? Claro que são vários outros detalhes. E, Paulo, e agora pensando em investimentos em imóveis em construtoras. O exemplo foi física com física. Mas vamos pensar uma pessoa física comprando de uma construtora. Vamos citar aí um exemplo clássico, onde a gente mais vê negócios ocorrendo agora. Imóvel na planta. Né? O Mário entra num plantão de uma imobiliária, diz, gostei desse imóvel aqui, está na planta, vai ser entregue daqui a 1 ano e o pagamento ainda vai ser para frente. Quais os cuidados seriam nessa situação específica? Perfeito. Então, a gente seguiria aquela mesma lógica de fazer uma análise do imóvel, isso sempre tem que ser feito, isso parte da matrícula, mas aquela análise de pessoa, eu não faria apenas em nome do proprietário, eu faria em nome também da incorporadora e da construtora,
justamente para ver também como é que está o histórico de solvência delas no primeiro momento, então ver se existem, se a gente consegue gerar as certidões negativas, principalmente. Como eu falei antes, se tiver dívida tributária, dívida trabalhista, principalmente, um risco grande fazer negócio, porque é muito fácil de qualquer bem que esteja sobre propriedade dessa construtora, de qualquer direito dela, na verdade, acabar sendo penhorado. Então, faço essa análise de certidões negativas e também de ações judiciais anteriores. Essas ações judiciais são interessantes, que elas nos fornecem uma previsão de como aquele empreendimento tende a se comportar. Então, se eu encontro vários processos em nome daquela construtora que envolvem vícios construtivos, então ela até entregou algum empreendimento, mas teve vários problemas com infiltrações, por exemplo. Talvez, muito provavelmente, é uma construtora que não tenha uma técnica de engenharia tão apurada. Não tem problema de eu comprar aquele imóvel, obviamente, mas se eu puder optar por escolher uma construtora que não tem nenhuma ação desse assunto contra ela e uma que tem várias, eu vou na que não tem, obviamente. Uhum. Então, isso me ajuda a eu tomar uma decisão de maneira mais racional, com maior transparência e de forma mais esclarecida. Inclusive, é importante olhar ações que não estejam mais em andamento. Isso é válido também. E é importante, inclusive, pesquisar as ligações dos sócios. Muitas vezes o que a gente tem que é uma prática muito comum, né? Às vezes a pessoa teve o sócio ali teve algum problema numa construtora anterior, encerra aquele CNPJ ali, então talvez a gente não encontre um grande histórico de ações em nome daquela construtora, daquele CNPJ, mas quando a gente vai atrás do sócio, ele abriu depois uma outra construtora que provavelmente vai ter os mesmos problemas daquela antiga. Essa nova talvez ainda não tenha nenhum histórico de ações porque ela é nova. Sim. E mesmo assim, naquele exemplo que o Marcos falou, foi uma situação que a gente analisou, né, de um sócio que ele teve uma construtora problemática no passado, abriu uma nova, 4 meses aberta, e já tinha dívidas tributárias. Então, é aquela ideia de que muitas vezes essas dívidas, né, elas vão se comunicar de uma pessoa jurídica para a pessoa física do sócio e depois para uma outra pessoa jurídica que ele vai constituir posteriormente. Isso é um risco para mim se eu vou fazer negócio com aquela construtora. Paulo, aí nós falamos, então, fazendo uma linha do tempo, nós falamos imóvel pronto, falamos imóvel na planta, que foi esse, e existe uma modalidade que está muito em evidência hoje, que são as SPS, Sociedade de Propósito Específico, e as SCPs, Sociedade de Cota e Participação. Como funciona? Qual a vantagem? Qual a desvantagem? Pode discorrer um pouco sobre esse tema? Quais são as proteções que o investidor tem? Isso. Perfeito. É uma ótima pergunta também, Marcos. Então, realmente, a gente vê que essas outras formas de negócios imobiliários elas estão se tornando cada vez mais populares. Antigamente, a gente tinha compra e venda tradicional, depois compra e venda de imóveis na planta, que são assuntos que a gente já comentou, e agora temos essas outras possibilidades. Então, primeiro falando de SPE, algo um pouco mais tranquilo de a gente explicar. Então, SPE significa literalmente Sociedade de Propósito Específico, que é uma sociedade que vai ter como único propósito entregar um determinado empreendimento. Por que isso é interessante? Que se consegue com isso uma separação daquela sociedade com relação à figura da construtora em si. Então, uma mesma construtora, por exemplo, ela pode ser sócia de várias sociedades de propósito específico, tantos quantos forem os empreendimentos que ela está sendo responsável ali durante aquele período. Isso possibilita uma maior clareza financeira, uma melhor separação mesmo de recursos aí e uma segregação patrimonial. Então, diminui os riscos de, às vezes, uma situação que deu um problema no empreendimento X contaminar o empreendimento Y. Claro que existem exceções, como, por exemplo, dívidas trabalhistas que se contaminam muito facilmente, mas já oferece uma blindagem interessante. E permite também, que esse talvez seja o ponto mais interessante, que essa SPE ela tenha sócios, que talvez não sejam sócios da construtora em si, que talvez não sejam sócios de outros empreendimentos em relação com aquele. Então, isso é uma figura muito interessante justamente para os investidores. Então, para eu investir num negócio imobiliário, não preciso me tornar sócio de uma incorporadora ou de uma construtora. Eu posso me tornar sócio apenas de uma SPE. Eu vou colher os ônus e os bônus daquela SPE específica, perfeito, da qual eu sou sócio. Então, em resumo, seria assim, ok, haverá um empreendimento, inicia-se a SPE
e ela termina quando for tudo liquidado, a construção, for todas as unidades vendidas, ela liquida ali. Aonde entra o patrimônio de afetação e aonde entra a figura do sócio ostensivo. A pergunta do sócio ostensivo é... Muitos dos clientes que vão entrar numa SPE, eles ficam com a seguinte dúvida. Puxa, mas se houver um sinistro aqui, se tiver a queda de um colaborador cair e falecer, como é que funciona? Eu sou arrastado para dentro do processo? Como um investidor pode se blindar de partes desses problemas? Perfeito. Então, esse ponto que tu comentaste é bem importante também, né, Marcos? Uma grande diferença das SPEs para uma sociedade empresária tradicional é que as sociedades empresárias tradicionais, via de regra, elas têm um prazo de duração indeterminado. Então, ela vai ter uma data de começo, mas não vai ter de fim de antemão. É claro que em algum momento ela vai ter um fim, mas não tem esse fim já específico. A SPE ela tem um fim já vinculado a um evento futuro, que é justamente a conclusão de um empreendimento. Então, isso é um ponto importante. Nessa linha que eu já havia comentado de se criar uma SPE para ter uma separação patrimonial, tem uma medida adicional que pode ser feita, que é a criação do patrimônio de afetação, que é esse termo técnico que o Marcos comentou. Outro ponto importante, né, já casando com tudo aquilo que a gente vem comentando, como é que eu faço para ter certeza se o empreendimento no qual eu estou investindo ele tem patrimônio de afetação ou não? Posso confiar na imobiliária? Posso confiar no vendedor? Posso confiar no contrato de gaveta que eu vou assinar? Não. O único jeito de eu ter certeza, novamente, é olhando a matrícula. Então, patrimônio de afetação, necessariamente, ele tem que constar, tem que estar registrado na matrícula, senão não é patrimônio de afetação. E o que seria isso? Seria justamente você criar uma separação patrimonial e dizer, olha, esse patrimônio aqui, ele vai ser exclusivamente destinado nesse empreendimento. Então, com isso, se consegue uma blindagem desse patrimônio contra ataques que vêm de fora, né, contra possíveis penhoras, possíveis bloqueios. Isso dá uma segurança muito maior para o investidor, né, porque ele sabe que aquele dinheiro que ele está colocando naquele projeto ele vai ser implicado apenas por um empreendimento do qual ele é sócio, não vai ser destinado para outras questões, e esse patrimônio ele fica ali preservado, de modo que, por exemplo, se por algum motivo aquele empreendimento não for entregue, né, vamos dizer que os investidores aportaram ali, foi criado um patrimônio de afetação, depois surgiu uma lei ambiental nova que inviabilizou totalmente aquele empreendimento antes mesmo de ele ter começado. Existe uma garantia de que aquele patrimônio de afetação está ali para retornar para as pessoas que haviam aportado inicialmente. Então, é um mecanismo que dá uma segurança, claro que não é uma segurança absoluta, né? Então eu nunca vou garantir, não é porque tem um patrimônio de afetação que aquele empreendimento vai ser entregue, mas pelo menos queria essa blindagem. E, Paulo, isso também funciona no caso até de quebra da construtora, né? Sim, exatamente. O patrimônio ele fica separado e permite que os sócios não ostensivos, né? Os sócios não ostensivos possam continuar essa obra e, concluam e sigam com os seus projetos. Exatamente. Então, os sócios eles vão ter essa possibilidade. Realmente, o patrimônio de afetação ele não se contamina, ele não se comunica com o patrimônio da construtora em si. Então, os sócios remanescentes eles podem optar por manter aquele mesmo patrimônio, depois contratar uma outra construtora, por exemplo, para concluir ou para realmente liquidar. Eu só queria pegar o gancho daí que a gente havia comentado antes ali, mas acabei não explicando com tantos detalhes ainda, da SCP. Isso. Então, falamos de SPE, que é uma sociedade de propósito específico, e tem uma outra figura, justamente essa que tem sido bastante comentado ultimamente. Bastante comentado, exatamente, que é a figura da SCP. Então, o que significa isso? A SCP é a Sociedade em Conta de Participação, uma figura que está prevista no Código Civil também, né? E no que ela consiste? Numa SCP, eu sempre vou ter um sócio ostensivo, que é o que a lei chama, e os outros sócios, que a gente pode chamar de sócios participantes ou de sócios investidores. Por que eles são sócios investidores? Porque o único papel e o único dever que eles têm é de aportar determinada quantia. Então, vai ser definido ali no ato de constituição de uma SCP qual o valor que os sócios participantes precisam aportar enquanto investidores. Eles vão fazer esse aporte. E o sócio ostensivo vai ser a pessoa por operacionalizar aquele dinheiro e para realizar, que a gente diz, o objeto social daquela sociedade. No caso de um empreendimento imobiliário, então o sócio ostensivo
vai ser responsável justamente por construir, né, por fazer toda a parte da incorporação. Então, o sócio ostensivo é quem bota a mão na massa. Né? Exato. Dentro do conceito da SCP, a gente pode mais ou menos traçar um paralelo como sendo uma sociedade de responsabilidade limitada, ou seja, os investidores eles têm uma responsabilidade limitada, eles aportam, mas eles não são responsáveis por problemas que ocorram com aquela obra. Dá para traçar esse paralelo? Exatamente, é bem isso mesmo. Então, como eu falei, a única responsabilidade do sócio participante de fazer o aporte, ele pode ser responsabilizado perante a sociedade se ele não aportar, logicamente. Então, se eu me comprometi em aportar 50 mil, parcelado em 10 vezes e só pago metade, eu não cumpri com a minha obrigação. Daí os outros sócios eles podem diluir a minha parte ou a sociedade pode cobrar, enfim. Mas a responsabilidade pelo objeto social, né, pelo empreendimento, por entregar, vai ser sempre do sócio ostensivo. E o que é mais interessante? Né? Numa SCP, a única pessoa, né, a única figura ali que é consultável, que aparece publicamente, é justamente o sócio ostensivo. Então, a SCP ela vai ter um CNPJ normal. Se qualquer pessoa for lá consultar na Receita, quem vai aparecer como sócio, lá no QSA, no quadro de sócio, é apenas o sócio ostensivo. E justamente ele é o único responsável mesmo. Inclusive, né, uma SCP, ela não é constituída por meio de um contrato social arquivado nas juntas comerciais, como funcionam as sociedades empresárias tradicionais. Então, o contrato social tradicional ele tem esse inconveniente de que é um documento totalmente público. Então, se eu tenho uma sociedade empresária normal, né, eu posso simplesmente ir lá na junta comercial do estado dela, consultar quem são os sócios e consultar todas as regras. Os contratos sociais da SCP são um contrato privado. Então, apenas os sócios vão ter acesso àquele contrato e saber, enfim, de todas as nuances daquele contrato social. Então, por isso que é interessante, né? Se cria uma responsabilidade limitada, literalmente, né? Com relação aos sócios participantes, e o sócio ostensivo ele assume, obviamente, os maiores riscos e os maiores ônus. Então, pensando numa estrutura de investimento segura para o investidor, ou com menos risco, tudo tem risco, né? Mas vamos eliminar. Então, seria ter uma SPE com um sócio ostensivo, checar essa matrícula para ver se ele tem um patrimônio de afetação. Ok, a SPE está construída de uma forma legal. Mas investir nesse negócio, fazer a partir de uma SCP... Exatamente. Né, participar. Então, a SCP vai participar dentro da SPE, mas eu não tomo o risco da SPE. Quem toma o risco é o sócio ostensivo lá na SPE. Então, viria para a SCP somente os resultados e aí seria redistribuído no futuro. Exatamente. Seguindo nessa pergunta, a nossa preocupação sempre é com os bens dos clientes. Na SCP, é preciso ficar claro que não é ocultar patrimônio. Ele precisa ser declarado. Né? Muitas pessoas... eu vou entrar numa SCP que não preciso declarar. Não é. Você precisa declarar porque isso depois, em algum momento, retorna para você. Como é que você vai justificar? Entrou esse dinheiro do nada? Comenta um pouco mais sobre isso, sim, Paulo, exato. Por favor. Então, a SCP é uma forma totalmente ilícita, primeiramente, como eu falei, ela está realmente prevista no Código Civil. Ela tem como propósito, na verdade, estimular o empreendedorismo. Então, é justamente reduzir os riscos para aquela pessoa que é o sócio participante, o sócio investidor. Mas não se confunde, obviamente, como um instrumento de burlagem, né, das leis tributárias. Então, sim, eu preciso declarar ali na minha declaração de imposto de renda que eu tenho as cotas no primeiro momento, sim, de uma SCP, então não tenho um imóvel ainda. Eu não sei nem se esse imóvel vai ser realmente entregue depois, né? Que uma SCP imobiliária, ela funciona assim. Então, eu vou fazer um aporte ali. Esse aporte, depois que o empreendimento for concluído, ele vai ser pago no formato de um imóvel. Então, por exemplo, 2 apartamentos, 1 apartamento ali. Então, é assim que eu vou realizar aquele investimento. Então, eu não declaro que eu tenho uma propriedade de um imóvel, declaro simplesmente que eu sou sócio de uma SCP com X cotas ali. E, obviamente, por estar na minha declaração de imposto de renda, isso é coberto ali por sigilo fiscal. Então, se mantém aquela lógica de privacidade, né, que não existe numa sociedade empresária normal, como eu falei,
Mas realmente, né, eu preciso declarar, até como o Marcos falou, em algum momento aquele imóvel ia passar para o meu nome. Aí como é que eu vou conseguir explicar que eu comprei um imóvel sem pagar nada, né? Que pareceria vendo de fora que foi isso, mas não é isso, né? Eu fui sócio de uma SCP, investi e recebi aquele imóvel no futuro, posteriormente, como pagamento por um investimento que eu já tinha feito lá no passado. E Paulo, nós analisamos alguns contratos, e alguns contratos são bem elaborados numa SCP, porque dá direito a metros quadrados que correspondem a uma determinada unidade, a um estúdio, um quarto. Então, você está comprando X cotas correspondente a X metros quadrados, que equivale ou a um estúdio, um dormitório, 2 dormitórios, sacada e tal. E aí já existe uma pré-definição. Então, a importância de você não só entrar nesse modelo de SCP, mas como está claro o que você está comprando. E o que você está recebendo, né, no fim Exatamente. do processo. Inclusive, um dos problemas que alguns contratos têm é que eles acabam deixando isso solto. Então, no final, diz, você vai ter direito a um apartamento. Aí no começo a pessoa fica super empolgada e tal, mas uma pergunta óbvia que às vezes as pessoas não se fazem é como vai funcionar o processo de escolha depois. Então, né, geralmente isso é uma maneira que às vezes as pessoas acabam tendo uma certa decepção, porque diz, você vai ter direito a um apartamento. Quando foi entregue, a construtora pega para si todos os apartamentos que valem mais. Quando chega na minha vez, eu fico pior. Os face norte, né? Normalmente exatamente. se diferencia aí. O apartamento tem, normalmente, né, fala-se da face norte, porque tem uma condição de insolação melhor. Sim. E aí a construtora pega todos os face norte, fica com ela para ela e dá os face sul de andares mais baixos. Sim. Isso é muito importante delimitar exatamente o que você está recebendo, até porque tem uma diferenciação de preço nesse processo, né? Eu lembro do condomínio que meu pai mora em São Paulo. Um dos lados dele é voltado para uma área de zona 1, né, que não pode construir prédio, provavelmente não mude, porque são casas grandes, hoje em dia não tem muito interesse em mudar lá. E o outro era voltado para um estacionamento que pertencia à Eletropaulo, que na época da incorporação ainda era estatal. Okay? A Eletropaulo tinha um prédio ali perto, a empresa de eletricidade de São Paulo. Muito bem, passou o tempo, a Eletropaulo foi privatizada, ela mudou sua sede de escritórios dali, e aquele estacionamento, eventualmente, que tinha ficado lá para a empresa, na época era a AES, não era nem a Enel que está hoje, a Enel pegou aquele estacionamento e vendeu, e subiu um prédio ali dentro. Então, foi teve uma série de questionamentos sobre um negócio que não foi olhado lá para trás. Agora, quem olhou para trás esse risco acabou não comprando o apartamento daquele lado. Então, é importante pensar em uma série de aspectos, inclusive de futuro do imóvel vizinho ao seu. São coisas bem relevantes, né? Então, finalizando esse assunto de SCP, não só a constituição dela, a descrição, mas também no modo de escolha da unidade. Uhum. Então, esse seria um dos critérios. Senão eu vou comprar um frente, vou comprar um frente-mar, vou comprar um lado, vista lateral. Então, isso também seria um critério de escolha dentro da SCP. A SCP tem que deixar claro, ok, eu estou comprando uma unidade equivalente a um dormitório. Ok, mas andar baixo, andar alto, já teria que ter o critério de escolha já no momento da entrada. Quem é um vizinho, se é vizinho de uma avenida, vai ter mais barulho. Se é vizinho que não... Isso, face norte, face sul. Norte, tem uma série de aspectos que o comprador tem que olhar. E eu já vi construtora, inclusive, especificando a unidade quando vai fazer a SCP. Só, você vai comprar a SCP? Beleza. Você já escolhe sua unidade. Sim, exatamente. E aí já acaba com o problema. Isso é o ideal, né? Você tem que ter muito bem delimitado o que você está comprando. Porque se você está comprando o genérico, primeiro que
o preço de uma unidade habitacional nunca tem que ser genérico, porque tem vantagens e desvantagens. Partindo da insolação, do vizinho, se é virado para a rua, se é virado para um lado, virado para o outro. Exatamente isso. E o pessoal hoje tem que tomar esse cuidado, ele é muito exatamente importante. Isso que o Paulo trouxe é importante. E por que nós estamos enfatizando? Porque a gente vê assim, não, você está comprando X metros quadrados, equivale a uma unidade. Tá, mas qual é a unidade? Exatamente. Né? Porque, lembrando que nós estamos fazendo uma jornada de entendimento do investimento em imóveis. Então, eliminar justamente esses pequenos... Poxa, um pequeno detalhe. Ok, mas qual é a unidade? Sim. Uma simples pergunta pode mudar a valorização. Eu posso comprar no térreo, isso pode ser térreo, ou pode ser cobertura. Sim. Imagina a diferença de preço e, olhando o investimento, quanto valorização. O que vai valorizar mais? Uma cobertura que não vai ter a vista completa? Às vezes a gente fala vista mar. Beleza, mas e aí? Como é que fica? Então, obrigado por esse ponto aí. Isso é muito importante, mas de um modo geral, eu acho que a instituição da SCP, a gente fala que um dos grandes catalisadores da expansão do capitalismo foi justamente a criação da sociedade de responsabilidade limitada. A SCP acaba sendo um dos grandes estimuladores para um maior desenvolvimento da atividade imobiliária no Brasil, certo? Então, eu acho que vale a pena, acho que está tendo um impacto muito positivo, mas como tudo no investimento imobiliário, você ressaltou muito bem, é muito importante verificar o que você está comprando e quais são os riscos associados também ao sócio ostensivo, por exemplo, certo? Perfeitamente. E, Paulo, e por que eu fiz essa pergunta de SPE e a SCP? Justamente porque, para se ganhar dinheiro, nós tivemos aqui com o João Gondim, o Tubarão. Ele disse, olha, nós precisamos ganhar dinheiro e para isso é a compra que vale. E aí a gente entra na SCP quando ela está lá no terreno. Comprou a construtora ou a incorporadora, compra o terreno e aqui nesse momento ela já monta a SCP e você compra a preço... Um preço de investidor ou um preço mais em conta. Não vamos chamar tabela zero, porque tabela zero é para imóvel na planta. É preço de investidor. E aí, normalmente, a gente compra... O grande valor, segundo o Tubarão, está ali, né? Sim. Na compra. E nós vimos que nós podemos comprar, às vezes, a 40%, 50% do preço daquele mercado em cima disso. Então, o preço de venda do mercado hoje está R$18 mil o metro quadrado. Naquela região, ok, eu vou comprar por 10. Mas espera aí, como é que eu vou comprar a 10? Né? Eu vou comprar dentro de uma SCP, onde está tudo declarado certinho. Aí esses são os cuidados, né? Então, assim, ok, entendemos que nós podemos comprar mais barato, mas nós estamos comprando de uma forma segura, porque a SCP e a SPE, nós estamos olhando que está entrando muito para esse tipo de negócio. Né? O terrenista comprou, a incorporadora comprou lá no terreno, beleza, vamos entrar aqui junto? Vamos. Aí eu tenho o dinheiro para levar a obra. Então, considerando esse cenário de não saiu nem um registro de incorporação, porque o ideal é que tenha um registro de incorporação. Né? Então, como nós podemos ter a segurança de uma SCP e uma SPE antes do registro de incorporação? Essa é uma pergunta que eu sei que é difícil responder. Sim. Mas também é importante porque está sendo ofertado para os nossos clientes como uma forma de investimento. Então, pode discorrer em cima disso? Claro, com certeza. Uma das situações mais importantes que a gente tem, se você é sócio de uma SCP, é que existe um deslocamento de importância muito grande para a figura do contrato. Então, se numa negociação, às vezes, de compra e venda normal, a gente já tem contratos mais modelo, mais padrão, que dificilmente vai ter algum erro tão grotesco. Nas SCPs é um modelo de negócio um pouco mais novo, então é algo mais sofisticado mesmo, consequentemente o contrato é mais complexo, isso é um ponto. E também existe uma liberdade contratual até maior, porque numa compra e venda tradicional envolvendo um cliente final e uma construtora, por exemplo, com certeza é um tipo de contrato onde se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E sendo assim, já existem várias previsões em lei de coisas que não podem ser feitas.
Numa SCP, a gente não está diante de um negócio em que claramente se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por mais que existam alguns autores aí que defendem que se aplica assim. Então, aqui nesse caso, estou diante de um investidor e não de um consumidor. Por ser um investidor, esse contrato é como se fosse um contrato civil mesmo. Então, basicamente, tudo que a gente colocar naquele contrato vai ser considerado válido por um juiz posteriormente, diferentemente, de novo, né, de uma relação de consumo, onde às vezes um juiz declara determinada cláusula abusiva. Então, existe essa responsabilidade, essa liberdade contratual muito grande. E justamente isso responde à grande dúvida do Marcos. Então, essa liberdade contratual ela tem um aspecto positivo também, que é justamente o aspecto de eu, como investidor, poder barganhar e poder solicitar alterações num contrato em que eu estou entrando numa SCP. Eu digo isso até por experiência própria, né? Além de ser advogado, eu tenho também uma participação numa cota de uma SCP de um empreendimento imobiliário no Campeche, inclusive. E um dos aspectos mais interessantes é que a gente teve realmente uma liberdade contratual muito grande. Então, consegui inserir ali no meu contrato com a SCP várias cláusulas para me proteger. Então, existem várias etapas que precisam acontecer do ponto de vista construtivo e burocrático, por exemplo, a aprovação de um projeto arquitetônico, registro da incorporação, talvez seja uma das mais importantes, a obtenção da licença ambiental, que são etapas cruciais, tão cruciais que se elas não forem alcançadas, o empreendimento não pode continuar. Então, o que é uma situação que ajuda, por exemplo, a gente ter alguma prevenção contra essa situação aí que o Marcos comentou, estou comprando um imóvel que não tem nem registro da incorporação ainda. É interessante que tenha no contrato algum prazo. Então, o sócio ostensivo, como a gente viu, ele tem bônus, mas também tem ônus. Um dos principais ônus é que ele é responsável por assegurar o cumprimento dos prazos. Por mais que a gente saiba que tem algumas situações que são, de certo modo, imprevisíveis, é interessante que tenha ali algum prazo, né? Porque, para mim, como investidor, eu preciso poder fazer alguma coisa se eu estou vendo que aquela situação não está indo para frente. Então, por exemplo, se não for feita o registro da incorporação até a data X, tem uma multa. Inclusive, pode ser uma multa diária. Uma multa diária é um ótimo estímulo se o sócio ostensivo estiver levando as coisas de maneira meio negligente. Então, daqui a pouco, quando passou o prazo, a cada dia que passar, ele vai ter que pagar uma multa de R$100, por exemplo. Ele vai fazer o possível, provavelmente, para não descumprir esse prazo, porque tem uma consequência gravosa para ele. Até seria uma forma de checar a idoneidade do negócio, se isso já está previsto no contrato original. Exatamente. Que é oferecida a assinatura. Exatamente. Só, ok, aqui, se eu não entregar dentro desse prazo, eu já tenho essa é uma forma de checar a seriedade dessa proposta. Exatamente. Então, eu como investidor, com certeza vai ter uma multa no contrato dizendo que se eu não fizer o aporte até a data X, vai ter uma multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, por exemplo. E a contrapartida? E a contrapartida do sócio ostensivo tem que ter também. Então, como a gente está diante de um contrato bilateral, onde existem direitos e obrigações para os dois lados, as sanções, as possíveis penalidades têm que ser para os dois lados também. Por isso que é o ponto que eu digo, que o investidor ele não pode confiar cegamente, né? Não pode assinar um contrato dessa importância por impulso. Já sendo um contrato de compra e venda tradicional, que é até mais simples, não é interessante você assinar por impulso. De uma SCP, muito menos. Então, ela tem um grande potencial de retorno, mas também requer do nosso lado uma responsabilidade muito maior. Então, eu preciso ter muito mais cautela, diria eu, até para assinar um contrato de uma SCP, considerando que eu não vou ter tantas proteções contratuais com base no Código de Defesa do Consumidor. Eu que tenho como você teria se você comprasse um imóvel na planta. Exatamente. Né? E considerando que eu, como investidor, então eu tenho essa possibilidade de um ganho maior do que se eu for comprar um imóvel na planta, provavelmente, mas tenho que ter cuidado do meu lado também para ser diligente nessa etapa de pré-contrato, né, de assinatura contratual, para ver se o contrato realmente está equilibrado e para sugerir cláusulas a meu favor também. Assim eu já vou conseguindo pegar alguma confiança, como o Marcos falou, se aquele sócio ostensivo, ele não está aceitando de forma alguma colocar ali uma cláusula de prazo. Veja, não estou pedindo uma coisa absurda, não estou colocando uma multa de 20 milhões, né? Uma coisa básica. Se ele não quer nem fazer aquilo, eu vou ser sócio desse cara, eu preciso ter alguma confiança nele. Né? Se ele não está confiando em ter uma contrapartida,
não sei se eu vou fazer aquele negócio com ele. Ou seja, amigo investidor, amiga investidora, vocês veem a importância que existe de se buscar ajuda especializada aí de quem conheça o direito imobiliário, o direito preventivo, na hora de fazer um investimento imobiliário, seja comprando um terreno, seja comprando um apartamento, seja comprando um imóvel na planta, seja entrando em uma sociedade de cota de participação, em todas as modalidades vocês veem que existem riscos aí embutidos que não são óbvios e que merecem o exame detalhado de um especialista, né? É muito importante, sempre, principalmente para quem não está ainda muito familiarizado. Acho que depois de um tempo, tem um investidor que vai se profissionalizando nessa área, ele já conhece isso tudo, ele já sabe exatamente o que procurar. Mas para quem não conhece, é fundamental buscar ajuda especializada, certo? Exatamente. Então, obviamente, eu sempre vou recomendar, né, que a pessoa contrate uma assessoria, seja uma assessoria mais 360 que inclua o jurídico dentro dela, ou seja, uma assessoria jurídica especializada mesmo, porque você tem que ver isso como um investimento, de fato, não é uma despesa. Então, eu vou investir uma quantia para eu ter uma segurança maior num investimento muito maior, né, muito maior do que esse investimento numa assessoria especializada que eu vou fazer posteriormente. Então, só o fato de eu evitar um litígio no futuro, ainda que eu ganhe, né? Veja, eu posso ter um litígio no futuro, ganhar, isso por si só já é um grande prejuízo, na verdade. Sem dúvida. O custo mínimo de um litígio vai ser muito mais que o custo de uma análise de risco, né? Uma análise preventiva. E aí, Mário, foi um dos modelos que nós adotamos, que até foi por sugestão do Paulo. Imagina, tem 80 unidades um empreendimento. Se cada um for pedir análise disso, serão 80 análises. O que o Paulo sugeriu? Vamos fazer o seguinte, nós que vamos intermediar um negócio, a gente dilui isso dentro do custo. Então, por exemplo, vai custar um determinado valor. Dividir por 80 é muito mais barato do que fazer análise 1 a 1. Aí sem dúvida. Né, nós estamos dividindo o custo entre todos os investidores e não cada um pagar o seu custo. Como eu disse, isso pesa contra o bolso do Paulo, mas o Paulo pensa em quantos negócios esses clientes podem fazer se for bem feito. Então essa foi a orientação, que foi uma baita sacada, dizer o seguinte, dilui esse custo nos investidores. Então, por exemplo, lá nós vendemos 6 unidades de um empreendimento, o custo daquela análise foi dividido por 6. Fica muito mais barato do que cada um ter pago a sua. Né? Claro, aí você ajusta a peculiaridade. Esse aqui tem uma administradora de bens, e aí entra no episódio anterior, né? Aí que a gente conversou com o André um pouco das estruturas, mas aí você só ajusta. E é mais fácil, mas o grosso da análise você fez. O socioextensiva, patrimônio de afetação, análise ambiental, e aí você dilui esse custo. Então, essa foi uma baita sacada, essa foi a gente te trouxe aqui hoje justamente porque você pensou primeiro no bolso do investidor e não no seu bolso. Claro que foi remunerado de uma forma adequada, mas essa tua sacada ajuda muito a reduzir esse custo. Né? Porque você olha uma cadeia de custos que você tem em cima de uma compra e venda de um imóvel, de um investimento, isso acaba sendo diluído. Então, baita sacada é essa, obrigado, e é isso que a gente... o objetivo é esse. Exatamente, trazer para o nosso amigo investidor, amiga investidora, justamente o conceito de como fazer melhor gastando menos, né? E de uma forma segura. De uma forma segura, fazer um negócio seguro sem gastar demais. Muito bom, amigo investidor, amiga investidora. A gente esteve aqui falando com o Paulo Vitor Tambosi, que é especialista em direito tributário, direito de prevenção, sobre uma série de riscos associados aí que pouca gente vê, muitas vezes riscos ocultos associados ao investimento imobiliário em suas diversas modalidades. Ele explicou uma série de formas de mitigar esses riscos e eu queria me despedir aqui do Paulo, primeiro te agradecendo pela tua disponibilidade, foi um papo muito interessante e queria pedir para você dar as suas últimas palavras e também os seus contatos para o pessoal do público que quiser entrar em contato contigo.
Perfeito, agradeço novamente pelo convite, né? Foi uma conversa realmente muito bacana. Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí para esclarecer alguns conceitos. Como eu falei, acho que uma das nossas principais missões como advogados ou como especialistas em investimentos é tentar traduzir conceitos tecnicamente complexos que talvez propositalmente sejam mantidos longe, né, do senso comum, mas que não precisa ser assim. Então, todo mundo tem condições de aprender, tem condições de ser autônomo em relação a alguns conceitos básicos que são super importantes para a nossa vida. Então, a gente fica à disposição, eu fico à disposição para quem tiver outras dúvidas, a gente sabe que pode surgir aí. Então, vamos deixar o telefone de contato do escritório na descrição do vídeo. Para quem quiser seguir também a gente nas redes sociais e consultar o nosso site, é DPG Advogados. Então, D de dado, P de pato, G de gato, Advogados. Isso é o @ do Instagram e também é o nosso site. É dpgadvogados.com.br. Exatamente. Muito bom, Paulo. Muito obrigado. Mais uma vez, muito grato aí pela sua explanação. Aprendemos, acho que um monte de coisas aí, acho que um monte de armadilhas que pode acontecer no investimento imobiliário. Você ajudou a gente a desvendar um pouco desse negócio. Eu te agradeço mais uma vez. E o Marcos tem aqui um recado importante para o nosso público, né? Vamos lá, mas finalizando, Paulo, agradeço pelo teu tempo. Cumprimos um pouco mais da agenda, a gente né, exploramos um pouco mais de temas, mas foi muito relevante. Obrigado pela tua participação. E para quem nos assistiu até agora, então nós participaremos do Empreender Brasil com 2 unidades, um stand específico da Polyface e um stand para a nossa parte imobiliária. E no link, na descrição, haverá um link para um desconto de 20% de participar em todos os planos do Empreender Brasil, que ocorrerá no dia 22 e 23 de maio. Onde que vai ser o Empreender Brasil? O Empreender Brasil ocorre na Arena Opus, em São José, né, na região aqui, na grande... Cercanias de Florianópolis. Na grande Florianópolis, né, é um evento. E também vocês podem... estará na descrição um link do evento, para vocês entenderem um pouco mais, para ver o que é. E o Paulo... Não só o Paulo, mas o Henrique, que é o seu sócio, também já estão convidados a participar, né? Estaremos lá com vários dos nossos clientes, já confirmaram as presenças, e aí é um motivo para a gente trocar, não só para a questão imobiliária, mas a questão de marcas também. Muito bom, esperamos vocês lá no Empreender Brasil. Obrigado aí pelo convite, os nossos espectadores aí que quiserem comparecer, tem aqui no link o desconto. E a gente vai ficando por aqui, terminando esse 4º episódio dessa nossa série de podcasts sobre investimento imobiliário, agradecendo muito aí a atenção de vocês, amigo investidor, amiga investidora. A gente fica por aqui e até a próxima. Temos mais alguns episódios aí previstos. Vamos ter coisas muito interessantes, surpresas muito interessantes para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.